Esse é o canal História e Meio Ambiente do Maranhão. No vídeo de hoje abordaremos a trajetória política de Paulo Ramos. Ele foi governador e interventor e é um dos mais importantes políticos do Maranhão do século XX. Veja e compartilhe com os seus amigos. Paulo Martins de Souza Ramos nasceu na cidade maranhense de Caxias em 4 de maio de 1896 e faleceu no Rio de Janeiro em 16 de fevereiro de 1969. Ele exerceu o cargo de governador do estado do Maranhão por um ano, entre 1936 e 1937. Em seguida foi nomeado interventor federal no Maranhão durante o período do Estado Novo de 1937 a 1945. A historiografia maranhense é unânime em referenciar Paulo Ramos. Os mais importantes escritores que estudam esse período, em especial Mário Martins Meireles e Benedito Buzar, costumam apenas citá-lo como um alto funcionário do Ministério da Fazenda. A indicação dele para o governo do Maranhão por Getúlio Vargas em 1936 foi uma grande surpresa. Mesmo assim, ele como governante foi um exímio administrador e com obras públicas que até hoje são visíveis para a população maranhense. Para contextualizar a indicação de Paulo Ramos ao governo do Maranhão em 1936 por Getúlio Vargas, é preciso conhecer o que se passava no estado nesse período. Vargas chegou ao poder em 1930 como presidente provisório. E em 1934 tornou-se presidente constitucional. Porém, no período de 1930 a 1934, como presidente provisório, ele interviu em diversos estados do Brasil com a indicação dos chamados tenentes. Esses eram militares oficiais de baixa patente que ocuparam o cargo de interventores nos estados. No Maranhão, Ceroa da Mota e Martins de Almeida ocuparam o governo do estado. Com Martins de Almeida veio Vitorino Freire, que viria ocupar a liderança política do Maranhão durante muitos anos. Em 1934 o país voltou à normalidade constitucional e os estados voltaram a elegerem os seus governantes. No Maranhão na época era governado pelo médico Aquiles Lisboa. Ele foi atuante na pesquisa e tratamento da hanseníase e isso facilitou a sua eleição ao governo do Maranhão em 1935. Aquiles entrou em discordância com a Assembleia Legislativa. O parlamento não aceitava que o governador viesse a indicar o prefeito da capital. A Assembleia destituiu o governador que resistiu no cargo. Foi feito um pedido de intervenção federal. Após um breve tempo houve uma nova eleição na Assembleia e para surpresa de todos Vargas indica um maranhense desconhecido de todo que era Paulo Ramos. A resposta para justificar a indicação de Paulo Ramos ao governo do Maranhão coube ao escritor Felinto Ribeiro. Ele era irmão do deputado Eurico Ribeiro. Eurico chegou a ocupar provisoriamente o governo do Maranhão na década de 1950. Eurico era amigo de Paulo Ramos e lhe falou das circunstâncias de sua indicação ao governo. O pai de Paulo, um mulato que era contador da fábrica Santa Amélia em São Luís. Ele então busca dar a melhor educação possível aos filhos. Um deles chega a ser juiz federal. José Martins de Souza Ramos, irmão jurista de Paulo, era amigo de Oswaldo Aranha. Esse era amigo de Vargas e mais tarde presidiu a seção da ONU que criou o Estado de Israel. Vargas precisava de um consultor na área de economia e pediu ajuda de Aranha. Esse, por indicação do amigo juiz, indicou Paulo Ramos, que trabalhava no Ministério da Fazenda. Logo Paulo Ramos fez amizade com a família do presidente. Em especial com a filha de Vargas. Alzira Vargas era presença constante ao lado do maranhense. Vargas então foi alertado por seu irmão Benjamin Vargas, conhecido como Bejo, o mesmo que mais tarde esteve envolvido com o atentado de Carlos Lacerda. Então Bejo lhe disse: se não tirar o Paulo daqui você terá um neto mulato. Então Vargas, como forma de afastar Paulo do Rio de Janeiro, indica para o governo do Maranhão que estava sob intervenção federal. Paulo Ramos é então eleito pela Assembleia Legislativa do Maranhão ao cargo de governador. Logo ele enfrentou uma forte oposição, ele vinha de todas as formas, inclusive pelo fato de ser negro. Pelo então deputado Vitorino Freire era chamado de preto safado. Na revista Cruzeiro, a de maior circulação na época, fez um concurso para a escolha do político mais bonito do país. E Paulo foi eleito o mais feio de todos. Em 1937 Vargas dá um golpe de Estado e institui o chamado Estado Novo. Paulo Ramos permaneceu no cargo agora como interventor. Situação essa que permaneceu até 1945.
Durante seu governo foram realizados os primeiros concursos públicos a nível local, também foi organizada a Secretaria de Justiça do Maranhão. Foram também criados os hospitais Nina Rodrigues e Aquiles Lisboa, além do Centro de Saúde Paulo Ramos. Deu grande incentivo às culturas do arroz, do algodão e do extrativismo do babaçu, inclusive publicou o texto O Valor do Babaçu na Economia Nacional. Dentre as demais medidas administrativas, destacaram-se as relacionadas com a restauração do crédito público e o saneamento das finanças do Estado e a criação do Banco do Estado do Maranhão. Também reprimiu simpatizantes do integralismo e comunistas. Criou o Departamento Estadual de Rodagem. Ele conduziu o Maranhão durante a Segunda Guerra e ainda providenciou a dragagem dos rios Itapecuru e Mearim para facilitar a navegação e comércio de mercadoria. Ele ainda realizou estudos para a criação do Porto do Itaqui. Paulo Ramos foi um dos mais importantes governantes do Maranhão, e hoje existe um município com o seu nome. Vargas sempre foi conhecido por sua coragem pessoal. Ele inclusive pegou em armas para se defender durante uma tentativa de golpe integralista em 1937. Porém, uma passagem relatada em seu diário pessoal traz um relato onde o ditador estava temeroso. Ele teria uma audiência com Paulo Ramos. No dia anterior, o médico da presidência havia dito a Vargas que Paulo estaria com sintomas de hanseníase. Essa era uma doença bastante temida no passado. Vargas, mesmo assim, atendeu o interventor do Maranhão. Ele, depois de cumprimentar o amigo, percebeu que havia um pequeno corte na mão. Vargas então relata que aquele encontro lhe causou um medo que até então não havia sentido. Com o fim do Estado Novo, Paulo Ramos se afasta do executivo e volta a ocupar suas funções no Ministério da Fazenda. Em 1950 ele ocupa a presidência do Partido Trabalhista Brasileiro no Maranhão e coordena a campanha exitosa de Vargas à presidência da República. Ele é eleito deputado federal e, ao finalizar o seu mandato, ele deixa a política e volta ao serviço público. Paulo Ramos morreu em 1969. Se gostou, curta e compartilhem. Estamos deixando um e-mail na descrição para sugestões e críticas. Também um link com textos na nossa página onde estão textos e vídeos sobre a história e meio ambiente do Maranhão.